Então agora a gente vai falar um pouco dos materiais textuais. E aí isso não fica claro nos textos que a gente leu. O guia de materiais para EAD, quando vai falar de materiais textuais, trata eles como materiais impressos. Então, aqui eu faço um alerta para vocês. A gente está muito acostumado a falar de materiais impressos, porque eles sempre foram os mais comuns, tanto no ensino presencial quanto na EAD. O material impresso sempre foi comum. Acontece que, com a evolução tecnológica, o livro impresso, o guia impresso, que é o elemento que a gente podia levar de um lado para o outro, onde a gente fosse. Então, se a gente estivesse num ônibus, a gente podia pegar um livro e um material impresso e ler, ou se a gente estivesse em casa ou na praia, enfim, em qualquer lugar que a gente fosse, né, ele trazia essa possibilidade de mobilidade. Ele foi sendo incorporado pelo uso dos celulares. Então, ainda que a gente trate como material impresso, o material ele é desenvolvido com a perspectiva de ser impresso, mas a gente já não imprime mais os materiais da mesma maneira. A gente acaba usando o material, e aí por isso que eu acho que a gente deve ter, né? Isso é uma consideração minha, que a gente deve tratar o termo material impresso como material textual, porque não necessariamente ele será impresso. Ele é construído para impressão. Então, quando a gente vê um material textual, ele é feito todo ele para a impressão. Mas ele não necessariamente, não obrigatoriamente vai ser impresso. Sobretudo hoje, a gente acaba, né, isso é uma tendência que tem se tornado cada vez mais comum. Aqui dentro do próprio SEAD, né, do nosso Centro de Educação à Distância, a gente já conseguiu verificar isso, que 80% de todos os alunos têm trabalhado com o celular e não mais com o computador. Então, nós, enquanto envolvidos com o universo do saber, já estamos atuando muito mais com a leitura em tela do que com a leitura em papel. O que importa disso tudo é que o texto, seja ele para ser impresso ou para ser lido no celular ou em telas, vamos falar leitura em telas, porque pode ser a tela do celular, pode ser a tela de um computador, pode ser a tela no notebook, ele tem que ter sempre, ele tem que permitir sempre a interação entre o autor e o estudante. Aquele que lê e aquele que escreve tem que, de uma maneira ou de outra, interagir. E não necessariamente só pelo fato de ler. Né? A gente interage, né? Nós interagimos nos apropriando daquele conhecimento, daquela informação que a gente vai tratar como conhecimento, que está sendo transmitida naquele elemento. Mas no material textual, né, especificamente aquele que é destinado para a educação à distância, é fundamental, então, que a gente consiga estabelecer essa comunicação de mão dupla. E para isso, aí eu reforço o que eu já disse antes, né? O estilo do texto deve ser dialógico e amigável. E a Rondelli diz isso também, ela reforça isso, né? De maneira que o autor tem que, entre aspas, conversar com o aluno e criar espaços para que o aluno que expresse da sua própria maneira aquilo que ele leu, aquilo que ele acabou de aprender. Então, é uma das principais questões a respeito de como a gente vai tratar a questão dos materiais textuais. Aí, a gente se pergunta então, né, como é que deve ser a estrutura de um texto para a educação à distância? Né? E parece até bobo, né? Todo texto deve ter uma introdução, um corpo de texto e um fechamento. Né? A não ser que seja um texto do Twitter, que são só 144 caracteres, que já não permite isso. É por isso que hoje em dia a juventude trabalha com 1000 tweets ao mesmo tempo, para fazer a linha sequencial de pensamento. Mas, vamos levar em consideração então o que disse a Maria Salgado, né, na tese dela de 2002, e, e ela diz que, em linhas gerais, a estrutura de um texto para EAD deve ter uma introdução que apresente o tema a ser tratado, e aí nessa apresentação, né, deve ser explicitado e deve ser delimitado o assunto com clareza. Então, a clareza é um dos elementos importantes e que já deve constar desde a introdução. De maneira que vá sensibilizando o estudante para a relevância do assunto que está sendo tratado. E aí ela segue dizendo que isso vai situando o aluno no conjunto do curso, com relação com as outras unidades e com os outros componentes curriculares que ele tem, anunciando a organização do texto. Então, na introdução, já deve ter, de maneira clara, como o texto vai ser organizado.
Aí depois a gente chega na questão do corpo de texto, né? Para a mesma autora, para Salgado, ela diz que o corpo de texto ele deve ser organizado de modo a deixar claro e explícito a estrutura lógica que o texto tem, com seções vinculadas. Então, o texto deve sim ser particionado, porque quanto mais particionado ele for, mais não, assim, a gente tem que ter um limite também, né? Não vai ter que escrever 2 linhas e criar um subcapítulo. Mas quanto mais particionado ele for, de acordo com o tema que está sendo trabalhado, melhor é para assimilação do conteúdo, né? De maneira sequencial, mas, ao mesmo tempo, ela afirma que eles devem ser razoavelmente autônomas, né? Então, cada subseção ela deve ser completa em si. Ela vai conversar com a seção anterior e com a seção seguinte, mas, assim, se eu ler só aquela seção, aquela subseção, eu já sei exatamente do que se tratava. Por isso que, na hora de separar, também eu tenho que tomar cuidado para não quebrar o texto de maneira que ele fique com subseções que, na realidade, deveriam ser uma seção só. Por que isso? Para que o aluno, sobretudo, possa estudar cada subseção em momentos diferentes. Então, assim, se agora eu preciso estudar o conteúdo A e depois eu preciso estudar o conteúdo B, eu não preciso estudar eles sequenciais. Eu consigo estudar um pouquinho agora, depois eu estudo mais um pouquinho. Então, essa é a vantagem de particionar o texto. E aí, por fim, vem a questão do fechamento do tema. Então, né, que seria a nossa conclusão, que é quando você volta para o tema, retoma a questão inicial e destaca quais foram as conclusões importantes que aquele texto te trouxe a partir da questão inicial. Então, é uma forma de entender como um texto para educação à distância deve ser estruturado. Aí, a gente vai chegar numa questão que é paralela, né? Então, lembrando que nós estamos falando de materiais textuais, né? Os antigos materiais impressos. E é exatamente por isso que eu trouxe para vocês o capítulo do Design para quem não é designer, do Robbie Williams, que para mim é um dos livros que melhor explica para quem não é designer como é que a gente pode estruturar visualmente um texto, né? No caso, se vocês bisbilhotaram, né, correram um olho pelo livro inteiro, vocês vão ver que ele vai ensinando a fazer várias peças gráficas, não necessariamente livros, mas a grande parte das peças gráficas que ele explica para a gente como estruturar são peças textuais. E aí, o que acontece é que, assim, o Robbie Williams, né, o autor que eu indiquei para vocês, ele segue a escola gestaltista, né? E aí, o que foi a escola gestaltista, né? A escola gestaltista focada na visualidade, ela é considerada uma ciência que defendia que, para a gente compreender as partes de uma forma, né, para a gente conseguir dividir a forma visual que a gente está vendo em partes, é necessário antes a gente entender o todo. Então, eu nunca vou olhar para um material gráfico, né, para um material textual gráfico, e separar ele de cara. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar ele como um todo. E aí, olhando ele como um todo, ele disse, né, seguindo a linha da escola gestaltista, que a gente deve levar em consideração 4 elementos básicos, 4 princípios básicos para a construção visual deste material. Então, o primeiro é a noção de contraste, e aí eu vou explicar de maneira bem resumida, porque, né, vocês têm o livro se vocês quiserem, né, e recorrer a ele, e o Williams, ele tem uma linguagem super dialógica, é super legal ler o livro dele, que ele conversa com você o tempo inteiro. Mas aí ele diz o seguinte, o contraste tem que ser uma diferenciação visual muito perceptível entre um elemento e outro. Então, se você não construir uma diferenciação visual que seja tão perceptível assim, você não vai construir um contraste, você vai construir um conflito. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo em relação a tamanho de fonte. Se o seu título vai ter a fonte 14, o seu corpo de texto tem que ter pelo menos 2 pontos abaixo. Então, se o título é a fonte 14, o corpo de texto tem que ser fonte 12. Se você colocar a fonte 12 no título e fonte 11 no corpo de texto, você não criou nenhum tipo de diferenciação, né, de contraste entre os dois elementos. Então,
eu vou saber que o título é aquele, porque provavelmente ele é a primeira linha que vai ter no material impresso, no material textual. Mas, se eu fizer isso entre subtítulos e corpo de texto, eu não desenvolvi o contraste. Para vocês, eu dei como indicação a questão da repetição, porque ela é a mais comum de ser encontrada em todos os materiais visuais que a gente encontra, sejam eles impressos, sejam eles para mídias digitais. A repetição é o que nos guia dentro da peça gráfica, porque ela vai nos dizendo aonde existem informações que são compatíveis. Então, por exemplo, se eu negritar uma palavra e aí 3 linhas depois negritar outra palavra, isso é uma repetição. Essa repetição já deixou claro para o meu olho que estas duas palavras têm o mesmo nível de importância. E isso é interessante para quando a gente vai produzir um material didático, exatamente para destacar para o aluno aquilo que o olho dele precisa também reconhecer como importante. Aí, por fim, a gente vai ter o alinhamento, né, que é onde as informações vão ficar, se elas vão ficar para a esquerda, para a direita, no centro. E aí, o alinhamento e a proximidade acabam andando juntas uma com a outra. Então, do tipo, quantos espaços eu dou do título até o corpo de texto, quantos espaços eu dou do título, do corpo de texto para o subtítulo. Então, alinhamento e proximidade são elementos que normalmente andam mais juntos do que a repetição e o contraste. Então, isso é só para situar vocês que dentro do material impresso, do material textual, esses 4 princípios vão ser muito importantes para facilitar o reconhecimento do olho em relação ao que a gente acha que deve ser destacado, né, dentro daquele conteúdo.